Tá me... Oi, Rayana. Oi, doutora, tudo bom? Bom dia. Tudo bom dia, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Vamos- Doutora Alexander, clica no microfone. Vai ter um microfone na sua tela em algum lugar. Aí, consegue? Fala pra gente ver, fazer um teste, se tá tudo ok? Bom dia, quem fala? Raíssa e a doutora a conselheira Clarita. Ah, sim. Eu vou acompanhar a reunião, tá bom? Tá ok. Ótimo. Doutora Clarita, Bom bom dia, dia. bom dia. Como é que o senhor tá? Levando, né, de acordo com a Acredito também, vontade né? permissiva do nosso Pai Celestial. É. Não muito Não é contente, né? agradável, né, ter um processo na OAB, certamente, não é agradável. Doutora Clarita, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para a senhora me conhecer. Tá certo. Eu vou anotar, tá, as coisas e vou deixar no mudo, porque geralmente quando eu anoto, eu ponho muita força nas teclas e fica incômodo para você que está ouvindo, tá? Entendi. Então eu vou ficar muda aqui e vou ficar anotando as suas coisas, tá bom? Tá certo. Então tá, por gentileza. Posso prosseguir? Ficou mudo. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Ah, tá. Volta a imagem da doutora Clarita, por gentileza. É Doutor... só o senhor fixar, viu? Ah, sim. Tá. Agora tá tudo certo. Vamos lá, doutora Clarita, meu nome é Alexander Rosas Ramos. Eu sou militar da reserva não remunerado da aeronáutica, até porque eu saí por conta de vários desafetos que eu tive contra vários oficiais de inteligência. Sou consultor de empresas, prestei consultoria para milhares de empresas, como agente de orientação empresarial. Todas as vezes que eu chegava nas empresas, as empresas sempre tinham problemas com o jurídico e com a parte contábil. Então, eu sempre Dúvida, o senhor orientava é consultor, é isso? O senhor é consultor? consultor, corretor, eu tenho várias profissões. Tá? Corretor de Por imóveis, favor, corretor diga. de plano de assistência médica, corretor de seguros. E aí o que acontece, doutora Clarita? Clarita, né? Isso, Eu Clarita. sempre orientava os meus clientes a contratar 3 advogados. O primeiro para desenvolver as petições, o segundo para analisar a petição do primeiro e o terceiro para fazer um checklist do primeiro e do segundo advogado, porque eu sei o quanto que o povo brasileiro sofre com a advocacia no Brasil. Né? O Brasil é escândalo para todo lado. É o país que mais tem advogado no mundo. Porém, o TED está lotado de reclamação. E o mais impressionante, que a maioria das reclamações é de advogado contra advogado. E aí nós aqui fora, nós cidadãos de bem, a gente fica nesse fogo cruzado, onde as faculdades não ensinam o que tem que ser ensinado para os advogados e a gente aqui fora sofre. Então, eu estou sofrendo muito, doutora Clarita. Eu perdi um processo fraudulento, onde 5 advogados, 5, cometeram erros, cometeram imperícia, cometeram patrocínio infiel. Os 5 advogados foram aliciados de forma a serem convencidos a cometer erros propositais no meu processo e está provado. Se a senhora ainda não analisou e a senhora analisar, a senhora vai verificar isso. Como eu fui da alta inteligência das Forças Armadas, eu era do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção Aeronáutica, algo 100% subordinado ao Pentágono. Em 1995, eu atuei por trás dos bastidores, orientando e estimulando os policiais civis de Brasília a desmantelar a máfia dos concursos. Quem está por detrás da máfia dos concursos são os militares da base de Bolsonaro. Ao longo das décadas, vem infiltrando gente deles na máquina administrativa. O juiz, o promotor, policial civil, militar. A gente sofre. Doutor Alexandre, o senhor me permite um aconselhamento? Eu Doutora, só um entendo, eu minuto, estou só um minutinho. assim, Eu estou tá, fazendo uma pequena apresentação da minha pessoa para a senhora entender todo o processo. Todo o processo. Então, quem está por detrás disso são os militares da base do Bolsonaro aplicando um golpe de Estado. A gente vive uma ditadura fascista. E é contra esse povo que eu venho batendo de frente há 25 anos, desde 1995. E os caras
vem trabalhando ao longo dos anos, me sabotando empresas minhas, sabotando processo meu. E aí eu perdi um processo fraudulento, onde eu entrei com ação rescisória. A senhora pode entrar no processo, se a senhora quiser, eu mando para a senhora. Né? Tá recente, eu entrei no dia 19. Eu protocolei uma ação rescisória, ali eu vim explicando tudo, inclusive dos erros que foram cometidos pelos advogados. Então, doutora Clarita, eu estou fazendo essa pequena apresentação para a senhora entender com perfeição o que foi que aconteceu e o que está acontecendo dentro desse processo, de forma que eu fui obrigado a denunciar os advogados no TED. Doutora Clarita, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já chegou a analisar o processo ou não? Eu falei para o senhor, né, que eu tive uma questão pessoal, tive que viajar, voltei da viagem, eu precisei trocar a senha do e-despacho. E isso demorou muito, porque eu troquei de computador. Esse é meu computador antigo, aqui, tá? Com as minhas senhas. Esse computador é novo, eu comprei fora. E aí, no que eu tentei entrar no e-despacho, com a senha que eu lembrava, que eu achava que fosse a senha, não era a senha, eu tive que recolocar. Então, eu não analisei, tá, Alexander? Sendo bem, mas eu tenho algumas orientações para te dar, tá Antes bom? da senhora me dar essas orientações, antes da senhora me dar essas orientações, eu quero dizer para a senhora o seguinte: eu fiz alguns pedidos dentro da denúncia, da reclamação junto ao TED. Uma delas é que, por se tratar de vários advogados que cometeram crimes dentro do processo, eu pedi para desmembrar, para que outros relatores pudessem analisar caso a caso. Então, por exemplo, eu denunciei 5 advogados mais 3. Na verdade, tem 10 advogados ali que eu denunciei. Então, o que eu gostaria? Que fosse desmembrado, cada relator vai analisar cada caso. Um relator para cada advogado. Ponto. Fiz essa solicitação. Entrei em contato com o Conselho Pleno, com a Rayane, com a Raíssa. Falei com todo mundo. Elas falaram: Alexander, não pode desmembrar. Falei: tudo bem. Não foi essa a informação que eu tive aqui fora. Mas tudo bem. Segundo, eu pedi para atravessar a ficha criminal da doutora Antonieta. E tem mais. Eu pedi para que atravessasse os relatores do passado, porque eu vou denunciar eles na Polícia Federal. O TED de Brasília está igual ou pior que o TED de São Paulo, porém o TED de São Paulo tem um diferencial, a Polícia Federal está prendendo todo mundo lá. Então eu vou mover uma ação, inclusive contra o TED, contra a OAB, porque é dever e obrigação da OAB fiscalizar toda essa situação. É dever e obrigação da OAB ensinar, passar os advogados por curso, por preparatórios e coisas que não acontecem. E eu, como cidadão brasileiro, estou sofrendo. Então, os relatores lá no passado que favoreceram a doutora Antonieta, eles vão responder processo. Primeiro eles vão ter que me responder por que eles deixaram essa mulher atuar como advogada até o dia de hoje. Eles vão ter que me responder, porque se eles não me responder por via administrativa, eles vão me responder na Justiça Federal. Então, eu corri um perigo, e muitos cidadãos brasileiros estão correndo perigo com advogados que são criminosos. Estão usando da carteirinha da OAB para prejudicar o povo aqui fora. Doutora Clarita, você sabe quantas pessoas foram prejudicadas? Pessoas que tiveram ataque cardíaco porque um advogado cometeu imperícia nos processos, fazendo com que pessoas perdessem seus patrimônios? Foram várias pessoas. Eu conheço pessoas que até suicídio cometeram por conta de maus advogados. E o pior é que é uma minoria que está sujando o nome da ordem. Está sujando o seu nome. Eu conheço lugares no Brasil, doutora Clarita. Se você falar que você é advogada, vai ser difícil para você. É difícil. É a mesma coisa. Vou citar aqui um exemplo, tá? Só para a senhora entender. Tem regiões aí que, se o cara falar que ele é evangélico, a pessoa mata ele, por conta de decepções que tiveram dentro das igrejas. A mesma coisa é advogado. Então, doutora Clarita, o apelo que eu venho fazer aqui para a senhora é que a senhora venha analisar com profundidade o processo, de forma a tipificar todos os crimes que eles cometeram nessa relação entre advogado e cliente.
Tudo isso que eu quero que a senhora faça. Outra coisa que eu deixei claro na minha petição, que eu fiz aí para vocês, na minha reclamação, é que o relator ele tem uma responsabilidade civil criminal. Inclusive, eu disse lá na minha reclamação que se o relator não tiver capacidade técnica para identificar os erros que os advogados cometeram, sinto muito. Eu vou ter que denunciar também o relator. Eu estou estressado, doutora Clarita. Esse processo acabou comigo. Essa situação toda, esse desgaste que eu tive com os advogados, acabou com o meu psicológico. Eu mandei para a senhora um laudo de um psiquiatra forense, um dos mais respeitados de São Paulo, de um perito. Eu estou com problemas. Isso acabou com a minha saúde. Por que acabou com a minha saúde? Porque aonde eu trabalhei, um órgão de inteligência e contra-inteligência, a primeira coisa que eles fazem, quando eles têm um alvo proveniente de uma perseguição político-militar, é assassinar a reputação da pessoa. Então eles tentaram assassinar minha reputação através desse processo. Doutora, a palavra da senhora, a senhora fique à vontade agora. Obrigado pela senhora ter me ouvido agora. Obrigada. Alexandre, primeiro eu lamento tudo que está acontecendo com você. É uma situação, eu vejo que você está emocionalmente muito pressionado. Imagino eu só posso imaginar, né? Não posso, assim, sem ser levianamente, né? Falar assim, eu sinto a sua dor. Realmente o cenário que você descreve é bem negativo. Mas olha só, eu vou te sugerir algumas coisas, tá? Quando você certamente, você certamente vai pedir sustentação oral, né? No conselho quando Inclusive, o processo eu for falar, pedi, né? porque é 15 minutos para cada advogado, não é isso? São Isso. 5 advogados. Olha só, Eu preciso de que 5 vezes 15 minutos, eu preciso de mais de 1 hora para falar com todo mundo. eu sugiro, mas essa é a regra regimental, Por isso que doutor eu pedi Alexandre. para desmembrar, porque não dá para falar de todo mundo com 15 minutos. Eu vou estudar, mas aí você deveria ter feito uma representação de cada um, Sim, doutora, entendeu? mas a minha petição, a minha reclamação foi exatamente pedindo que houvesse o desmembramento. Então, a senhora como relatora, Sim. a senhora como Mas, relatora, enfim, vamos adiante. Eu vou ver as possibilidades regimentais, tá bom? tá. Eu vou ver as possibilidades regimentais, tanto quanto possível, e a partir de grandes blocos, né? Assim, talvez 2 advogados cometeram a mesma coisa, enfim, encaminhar nesse sentido, mas eu vou analisar com carinho, com cuidado. E se não O tiver, que eu ia doutora, sugerir? se não tiver no regimento isso aí, a gente cria o regimento. Somos nós que criamos as leis. Mas tem um procedimento para criar o regimento, entendeu? Existe um procedimento também para mudar o regimento, como tem um procedimento para mudar a Constituição Federal, doutor Alexandre. Entendi. Não é assim, num ato de vontade, sabe? Tem toda uma ritualística. Mas voltando aqui ao assunto, não me é indiferente, doutor Alexandre, eu trabalho no Congresso Nacional e eu sei que existe, sim, casos de perseguição e que você precisa fazer uma análise sistêmica do caso e tal. O problema é o seguinte, tá? O que a gente está tratando no TED, na OAB, é simplesmente aquilo que impacta, né, ou seja, a responsabilidade dos advogados objetivamente provado dentro do processo. Responsabilidade pela ação ou pela imperícia, inação, enfim, qualquer tipo de responsabilidade que conste do estatuto. É uma sugestão minha, tá? É uma sugestão minha, porque como observadora, como conselheira, eu vejo qual é o tipo de coisa que convence ou não convence mais o conselho, tá? Se você começar a sua fala falando desse projeto persecutório, você vai perder credibilidade. Foca na questão objetiva da responsabilidade dos advogados, tá certo? É uma sugestão que eu te dou. Você faça Doutora, o que você quiser. deixa eu falar um Deixa eu ir negócio pra um pouco senhora. adiante, deixa eu ir um pouco adiante, Tá. rapidinho. Outra coisa, tá? Nem todo relator, eu tenho certeza, pode haver,
tá? Pode haver, com certeza. Mas nem todo relator, ainda que tenha relatado contra uma expectativa sua, o fez de má fé. Às vezes, a prova que ele tem ali, as provas nos autos, não são convincentes. E você tem todo o direito, como jurisdicionado, a acioná-los onde você quiser. Doutora, a Mas primeira você relatora cometeu crime. um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu terminar de falar Tá, e te ouvir, tá bom? tá. Você tem todo o direito, como jurisdicionado, a acionar a justiça, por óbvio, né? Mas isso pode te dar um backlash, tá? Um backlash, o quê? Uma consequência também, porque os relatores que, assim, você pode destacar esse, agiu de má fé, esse, não sei o que, tá. Ok, você vai ter que provar na justiça. Não havendo essa prova, você pode pagar sucumbência, entendeu? A sua convicção não necessariamente vai redundar em provas concretas, convincentes, suficientemente convincentes para o juízo. Eu posso, Então, assim, eu posso dar aqui um exemplo, fica um doutora? conselho, de cuidado com o problema que você cria para você. E a presunção, e eu vou te falar assim, como ouvi pacientemente você, por favor, eu tô te dando conselhos, tá? Tá. Você siga se você quiser. É, e a presunção de que o TED está comprado, o conselho é gente demais, doutor Alexander. Se o senhor está falando, inclusive, de mim, entendeu? Então, assim, o senhor está alegando que eu estou comprada, né? Então, assim, esse é um discurso que eu entendo a sua revolta, o senhor se sente injustiçado, mas é um discurso que vai te colocar contra os conselheiros, e conselheiros eu te garanto, a maior parte, eu não conheço todos, é um colegiado muito grande, mas de boa fé, podem estar, não atender a uma expectativa do senhor, mas de boa fé. E atacando-os, o senhor não vai colocá-los do lado do senhor, não, tá? Isso não intimida. O senhor é uma pessoa de opinião forte, eles também, tá bom? Então, assim, eu sugiro uma abordagem mais objetiva, é, digamos, se atendo aos atos, né? E o que consta dos autos, uma abordagem mais técnica, assim, voltada para o regimento da OAB e também mais diplomática. Eu entendo, também já sofri injustiças. A gente tem vontade de gritar mesmo, tá? Mas não é a abordagem mais eficiente, isso eu digo para o senhor, tá? Inclusive, outras pessoas com esse tipo de abordagem, eu percebi que já criaram diversas vezes uma reação digamos assim, de precaução. Por que está atacando aqui o conselho? As pessoas estão ouvindo de boa fé, etc. Isso não impede, óbvio, que houve uma imperícia de um relator XY, eu vou analisar o processo, tá? Mas se o senhor quiser ver aumentadas as suas chances de sucesso e as suas chances de ser ouvido de uma maneira assim, e que vai inspirar no conselho credibilidade assim, respeitabilidade, um discurso um pouco mais sereno, mais objetivo. Porque, veja, assim, o senhor tem o contexto, as perseguições são contextuais, sem dúvida nenhuma. Essas perseguições o senhor tem que tratar numa seara própria, né? Talvez acionar o judiciário em razão dessas perseguições, acionar essas autoridades de inteligência. Agora, não tem como, o senhor pode alegar, mas não tem como o TED assumir que elas são corretas, entendeu? Porque não tem materialidade. Doutora, eu não Não estou tem. pedindo para o TED Então, assim, assumir. pode Eu só criar, comentei eu não para a estou falando senhora. que elas não são legítimas, tá? Eu só Mas fiz esse pode comentário. criar uma impressão de um discurso persecutório, de uma teoria da conspiração que não é provada, né? E que tira a credibilidade do senhor. E o pior de tudo, eu sou sensível à sua narrativa, porque já vi coisas semelhantes ocorrerem, e somente as questões contextuais podem provar. Agora, de você alegar para você provar e um terceiro bem intencionado assumir não é isso mesmo,
são outros 500, porque qualquer um pode alegar. Uma Doutora, pessoa de eu boa já, fé como o eu senhor já, e uma pessoa de má fé, eu já entendi. tentando esconder uma imperícia dele, Eu entende? captei, eu já Então, assim, entendi. O é a discurso da sugestão, senhora, seja eu já mais captei o objetivo, discurso. tá certo? Até porque o senhor Tá, tem 15 minutos, vai perder boa parte deles tá, num discurso que não vai ser considerado, tudo tá? bem. Não Por vai isso que ser eu pedi considerado. O que 15 vai ser minutos para cada considerado é o que consta advogado. nos autos, tá certo? O senhor está mudo, doutor Alexander? Tá me ouvindo? Agora É sim, por doutor isso que eu Alexander. pedi 15 minutos para cada advogado. Agora, repetindo, eu já entendi o seu discurso, já captei, né? Mas a senhora não me entendeu. Eu fiz a questão de fazer uma pequena apresentação da minha pessoa para você entender o que aconteceu dentro do processo. Inclusive, e isso foi relatado dentro da ação rescisória. Agora, com relação a descredibilizar o TED ou não, o TED já está descredibilizado há muito tempo. Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu tive problema com a relatora inicial. Eu divirjo muitíssimo, tá? Eu divirjo muitíssimo. Eu não sigo muitos dos meus colegas, temos diferenças, etc., Ótimo, mas são diferenças calcadas na boa-fé, ótimo. entendeu? Diferenças de opinião. Ao contrário, eu tenho visto o TED se insurgir contra advogados poderosos, ricos, entendeu? Ou seja, e defendendo pessoas absolutamente vulneráveis, tá? Então, o senhor me desculpa, eu não concordo com o senhor. Tudo bem. É óbvio que há Doutora, pessoas, a senhora vai concordar comigo dentro do meu processo. é óbvio que, é óbvio que os sucumbentes, eles vão ficar, eles sempre vão se achar injustiçados, mas o total, a maior parte digamos assim, das pessoas que são acionadas ou que vão para o TED, elas, assim, elas entendem o trabalho seríssimo que é feito, tá? Doutora, a senhora tem que analisar meu processo para a senhora chegar a uma conclusão. Eu vou falar aqui um exemplo. A primeira relatora. Do TED do Conselho eu já tenho essa conclusão, doutor Alexander, sinceramente. Então vamos lá. A Eu tenho primeira um extremo relatora, respeito dos meus colegas. a primeira relatora, eu deixei muito claro na inicial da petição que eu deveria ser notificado através do e-mail. E ela insistentemente mandou a correspondência para um endereço que eu já não morava lá há mais de 2 anos. Ou seja, para ter como justificativa para arquivar o processo. Eu coloquei isso na segunda petição, na segunda reclamação. Então, a primeira relatora, ela vai ter que se justificar, porque ficou muito claro essa situação. Agora, em relação, por exemplo, à doutora Antonieta, que eu também solicitei lá, eu quero analisar todos os processos dela de 10, 15 anos atrás. Por quê? Para saber qual foi o trabalho que o relator fez, se é um trabalho criminal. Eu já contratei um advogado criminalista, nem de Brasília ele não é. Ele vai fazer toda a análise e vai mandar toda a situação para a Polícia Federal. Porque o TED, jamais, a OAB jamais poderia permitir uma advogada dessa continuar atuando como advogada. No meu processo, eu citei 2 processos que ela responde na justiça, que ela tomou um bem patrimonial de um cliente. Ou seja, ela age de forma estelionatária. Como que uma advogada dessa vai continuar representando a ordem aqui fora? A OAB? Não pode, doutora. Não pode. Então, eu fiz essas solicitações exatamente para preparar a questão. Quando o senhor fez a representação? Em que ano? Tá, 2000 e... Acho que foi... O protocolo foi 2018 ou 2019. Ok. Entende? Então, tá muito claro ali, doutora, que a relatora, ela quis favorecer os advogados, pedindo arquivamento. Ela não quis apurar, ela não quis ir adiante. Inclusive, eu não lembro se eu pedi isso para a senhora na petição, mas eu vou pedir aqui agora e vou reforçar. Vou mandar um documento, vou reforçar. Que O todo. senhor precisa pedir os autos, não pode pedir oralmente, não. Tá, então eu vou Tem que atravessar nos validar. autos. Vou atravessar nos autos, solicitando que a senhora, como relatora, encaminhe todo o processo para a Polícia Federal. Esses advogados eles têm que ser investigados. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram.
Como eu falei para a senhora, o TED de São Paulo, a Polícia Federal está prendendo um monte de gente lá e vai continuar prendendo, porque todos lá foram catalogados igual bicho. Então, é crime organizado para todo lado. Outra coisa que eu pedi, que a Rayane e a Raíssa não querem me fornecer, é o contato institucional, o contato do e-mail dos 101 ou 103 conselheiros que existe na ordem. Por que eu quero o contato de 103? Exatamente para neutralizar com que um ou outro favoreça esses advogados. Eu não estou falando a senhora, tá? Me entenda. Mas eu quero que os 103, os 101 conselheiros, todos eles tenham acesso ao meu processo. Mas eles já têm, nós temos um sistema de despacho, todos eles, é um sistema que todos os processos vão para a caixa de e-mail de todos, entendeu? Eles já têm. Quanto a Sim, isso, doutora, mas não. eu quero me comunicar com Eu não eles. sei se é regimentalmente possível, Rayana. Isso é Oi, possível, doutora Raíssa. Raíssa, perdão. Então, ele solicitou essa lista e a gente explicou para ele que ele deveria peticionar e aí a senhora deliberaria se a gente poderia passar ou não. Pois Mas faça ele isso. ele explicou que ele queria apresentar memoriais para os conselheiros. E aí a gente deu a alternativa dele protocolar memoriais e aí a gente juntaria no processo e todos teriam acesso. Pronto, Alexander, está muito claro. Você Doutora, tem, não adianta ser oral, ou você entra no processo, a protocolo é Rayane e a Raíssa para estão mim, para me ou você já solicitar. manda, ou você já sobe com esses memoriais, Eu fiz cara. a solicitação via e-mail, isso está protocolado, ela sabe bem disso. Agora, pedir protocolar uma petição, ela não me solicitou isso. Ela falou, Alexandre, você pode fazer só a solicitação via e-mail. Eu fiz. Então, se é Não, sim, necessário. por e-mail, senhor Alexander, serve. Hã? Já está juntado nos autos, por e-mail serve. A Pedido isso. petição no corpo do e-mail funciona. Pronto, é isso que eu quero. Agora, se você falar para mim que agora, não, Alexandre, o e-mail não serve, aí eu vou preparar uma petição, vou atravessar uma petição. Mas, Alexander, eu já vou te adiantar uma coisa, eu vou negar esse pedido seu, tá? Porque a carga de trabalho dos conselheiros é imensa. Se o que você tem para tratar com eles é mandar um memorial, suba um memorial. Entendeu? Mas, doutora, Se todos os... Não, Alexander, a gente... Raíssa de prova aqui. A gente tem reunião a cada 15 dias. Chegamos às 18h30, não raro saímos 1h, tá? É uma carga de trabalho desumana. Essa gestão está lidando com o famoso passivo, como é que fala? Maldito? Sei lá, qual é o nome que ficou. Um passivo de processos absurda. É desumano, doutor Alexander. E para que a gente faça um voto com cuidado, a gente tem que prestar atenção, tem que ler o nosso processo, ler o processo do colega, entendeu? Então, a carga de trabalho é um trabalho voluntário, mas as pessoas não entendem o quanto que um conselheiro trabalha. E é um trabalho voluntário, não ganha nada. Eu sei que entendeu? o TED de A não Brasília... ser a satisfação, rapidinho, doutor Alexandre, a não ser a satisfação de estar atendendo a sociedade. Agora, se eu for te passar, se cada solicitante for ter acesso, for conversar com cada conselheiro por conta, para levar um memorial que já poderia estar subido nos autos, pelo amor de Deus, é admoestar os conselheiros, sabe, por uma coisa, é fazê-los perder tempo que eles já não têm, para tratar com tranquilidade de todos os processos. Doutora, eu concordo Então, com a senhora. por economia processual, eu vou negar isso. Suba os memoriais, tá? Que vai dar o mesmo efeito e vai, assim, vai desonerar os conselheiros. Eu já te adianto. Eu só acho, doutora, que o contato dos conselheiros tinha que estar no site da OAB, ao público. Aí você faça esse pedido para a OAB. Tudo bem. É uma outra coisa. Tá. Eu entendo aí toda a situação, doutora, porque o TED de Brasília é um dos TED que mais tem processo no país. Tá assustador. É um absurdo. É assustador. É um absurdo. Já passou de 16 mil processos? Não sei. Posso buscar. E é isso que eu quero chamar a atenção da senhora, doutora, e da ordem. Vocês têm que colocar a ordem na casa. Você vê advogado... Nós temos um passivo de processo.
O doutor Alexander, nós temos um parceiro. Se as outras gestões não conseguirem, a gente está lidando com processos antiquíssimos também, tá? Se as outras gestões não fizeram, às vezes, não trabalharam com força ou com a diligência que era necessária, essa aqui está dando o seu máximo para diminuir o passivo. O senhor não tem acredito noção, sim, doutora. Dinheiro que não falta no caixa para estar chamando novos advogados para estar ajudando vocês. Né? O senhor não tem, então o senhor tem que ler o regimento da OAB. O senhor tem que ler o regimento da OAB. Quem tem que analisar o processo são os conselheiros, ponto, acabou. Não é outro advogado de fora. Mas sem conselheiro não vai dar conta do recado. Pois é, mas aí é uma questão regimental, entendeu? É constitutiva do próprio sistema OAB. Quem analisa esses processos são TED e conselho, ponto. Tá? Bom, E o senhor acha que é fácil encontrar pessoas que queiram fazer um trabalho voluntário? não, Porque a gente não pode pagar. A gente não pode pagar. A gente não pode pagar. que eu acho errado. É trabalho voluntário. Eu acho Pois errado. é, então, pois é, aí Tem o que senhor tem pagar, que você tem que ser remunerado por isso. então sugira. Pois é, mas aí vem uma outra acusação, vocês estão se locupletando, entendeu? Não, Sugira. eu não É o entendo dessa sistema forma. sugira ao Conselho Federal, sugira que a gente seja remunerado. Sugira. Não, eu vou ter que bater Não vai sobrar caixa, não vai, isso é um achismo, isso é um truísmo, não vai sobrar caixa. O pouco caixa que tem são para as atividades fim, entendeu? Se for remunerar conselheiro, não vai sobrar nada. Não é para fazer isso. Não funciona assim em lugar nenhum. Eu não penso dessa forma, doutor. Eu acho que o senhor tem o balanço de caixa, o senhor tem o balanço de qual? O senhor tem o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta com as salas da OAB, com as estruturas físicas, com a van? O senhor sabe disso? O senhor tem essa Eu tive acesso há 3 ou 4 anos atrás, né? Pois é. Ao meu ver, primeiro tem que atualizar isso. Meu ver, se o Conselho Federal contratar uma empresa de consultoria séria, vai achar muita coisa errada nessa parte administrativa, financeira, e muita coisa não dá. Doutor, é tudo auditado, doutor. Olha só, por favor, doutor, não seja leviano, sabe? Eu acho muita coisa também da vida, entendeu? Agora, a gente, para fazer certas afirmações e que reverberam, entendeu? E que falam sobre a ética de outros, sobre a correção de outros, a gente tem que ter mais provas, sabe? Tem que ter elementos. Mas por isso que eu falei para a senhora, se houver uma empresa séria que entra aí para estar fazendo um levantamento, um checklist de tudo, uma auditoria, eu acredito que vai achar muita coisa aí que vai sobrar, inclusive, dinheiro. O senhor acredita. E se essa auditoria muito séria falar está tudo certo? E aí, o senhor vai falar que a auditoria muito séria foi comprada? Doutora, bom, eu não vou entrar nessa questão. Tudo auditado. Então, assim, não, eu sugiro que o senhor, se o senhor tiver realmente tanta né, assim, certeza de malversação de verba por parte da OAB, eu sugiro que o senhor ligue para o Tesouro, né, da OAB, peça toda a avaliação de contas, etc. Eles têm isso super organizado, o senhor mesmo faça essa auditoria. Tá bom? Tá bom. Eu acho que é um caminho, sinceramente, isso tudo aqui é sugestão, se eu faço... Não, a gente está batendo papo, doutora, a gente está se conhecendo, eu não sou advogado. Então, a senhora, como advogada, a senhora tem que me instruir. Eu estou aceitando suas instruções, eu sou um bom ouvidor. Né? Eu só expus aqui uma situação porque isso aí abalou meu emocional. Eu sei disso. Tentaram me ligar aqui. Eu sei disso, que abalou seu emocional. Muito. Mas na vida, infelizmente, isso já ocorreu comigo também, de ser vítima de uma injustiça. Até para a gente se fazer justiça, a gente não pode atirar para tudo quanto é lado, não. A gente tem que segurar a nossa onda, tá? Porque a gente piora a nossa própria situação. Doutora, eu acho que a senhora não me entendeu. Eu não atirei para todo lado. Eu citei para a senhora da doutora Antonieta, que está até hoje aí atuando como advogado, que não era para estar mais. Eu citei para a senhora da relatora. Eu vou ver, de acordo com as provas trazidas nos autos, se eu tenho elementos suficientes
para estabelecer, para reformar uma decisão do TED, para encaminhar isso para a Polícia Federal. Eu preciso ver se houve, aí, sinceramente, competência de trazer provas. Eu não posso deduzir. A minha função, como a função do que seria um juiz, é analisar a partir das provas. Eu não posso simplesmente confiar na palavra de quem denuncia, porque como pode ter quem denuncie com legitimidade, com correção, com honestidade, também tem pessoas que denunciam, sabe, levianamente. Então, o juiz, ele se cinge à prova. Tecnicamente é isso. E a parte tem que ser competente para trazer provas materiais suficientes, entendeu? Tá bom. Vejamos se há provas materiais suficientes, Tudo bem. tá certo? Eu agradeço. Agora, da minha parte, Raíssa, me conhece, da minha parte eu faço tudo possível, né, Raíssa? Até Sim. apanhando meu conselho, eu faço tudo possível, tudo que eu posso, entendeu? Esse é o compromisso que eu Sim. tenho contigo. Agora, eu também não vou poder ver no processo que no processo não existe, entendeu? Tá, não, tudo bem. Eu vou É porque tentar. a senhora ainda não leu o processo. A senhora vai ler tudo que eu. Pois mas pois é, não, tudo bem, eu vou ler, né? Pode ser que eu perceba realmente fraturas né, nessa cadeia de julgamentos, e pode ser que não, sabe, É, doutor Alexandre? tudo Isso bem. tem que Isso aí colocar a gente vai em discutir lá na consideração. frente. Depois da sua análise, né? A gente vai discutir lá na frente, não tem problema. Doutora, então, Tá certo. eu agradeço aí a sua atenção. Não quis ofender a ordem, nem o TED. Eu falei para a senhora e volto a repetir. O TED de São Paulo, a Polícia Federal já aprendeu um monte, vai aprender e vai continuar aprendendo. Bom, e que faça isso. O mau conselheiro tem que ser preso mesmo. Após essa análise do meu processo, a senhora, respeitando as solicitações que eu fiz, como, por exemplo, de pegar todos os processos no passado da doutora Antonieta, eu acredito que a Polícia Federal vai ter muito serviço para fazer. Mas eu tenho que ver se isso é possível regimentalmente. Se não for, Entendeu? a senhora vai se manifestar e eu vou entrar com ação contra o TED para o TED. Contra mim, porque eu tô comprada na situação. Doutor. Não, doutora, não, você não está entendendo. Olha só, se você falar para mim, Alexandre, a gente não pode, tudo bem. Eu vou recorrer lá no Conselho Federal. Direito seu. É um direito seu, você tem que. O que eu preciso, Agora, doutora, cuidado, é do entendeu? histórico. Porque existe uma coisa hoje em dia, tá? Chamada lawfare. O que é isso, né? Como se fosse warfare, né? É a guerra por meio do direito. Muita gente usa de excesso de ações contra pessoas para assediar. Então, a justiça já está muito observando litigantes contumazes, pessoas que excessivamente acionam a justiça, tentando com isso criar uma pressão psicológica na própria justiça. Entendeu? Às vezes, não estou falando que é o Eu caso, sofri isso no meu processo, doutora. isso Litigância de papel, eu prejudica. sofri isso no meu processo. Estelionato. Não, eu estou falando lawfare. É que nem warfare, você que é do militar, né? O que é warfare? É o fazer da guerra, né? Existe um lawfare, né? Quando se usa o excesso de acionar o judiciário para tentar convencer da própria causa ou abater. A justiça já está com isso, já está Com esse sensível a entendimento. isso. Litigantes contumazes, entendeu? Cuidado, eu só estou Tá, falando não tem isso, problema. entendeu? Não vai ser meu caso, não, doutora. O que eu estou falando é por justa Você- causa. Aí é outro nível, com certeza, tá? Mas tem que ter cuidado com isso, cara. Tem que ser bem cirúrgico, sabe? Porque às vezes volta contra a gente. Quanto a isso, eu não tenho medo, não, doutora. Não tenho Infelizmente. medo. Eu sou homem do combate. Se a senhora não me conhecer, mas a senhora vai me conhecer no processo, Mas na ação o combate ele rescisória. tem que ser inteligente, cara. Olha só, tinham dois, né, dois deuses gregos da guerra, Marte, né, e Atenas.
Marte era o deus da guerra intempestiva. Vou lá, vou matar, blá, 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 blá. Era considerada a guerra burra. Atenas, a deusa da estratégia, da guerra com estratégia. Era considerada a deusa inteligente. A capital da Hélade era Atenas, né? Não tinha uma cidade chamada Marte. Entendi, doutora. Guerra inteligente, você é da estratégia, cara. Mas a senhora vai ler a reclamação que eu fiz, a senhora vai entender. Eu vou mandar Isso para a aí eu vou senhora a minuta da rescisória que eu protocolei na justiça. suba tudo, suba tudo, tá? Formalize tudo Tá. no processo, tá bom? Tá bom, doutora. Eu agradeço a sua atenção, agradeço seus conselhos. Eu acredito que a senhora me compreendeu com perfeição. E não está sendo fácil para mim, não. Imagino, é horrível. Horrível. Mas assim, o que eu te garanto, Alexandre, é o seguinte: eu não posso te garantir que eu vou estar convencida pelas provas, cara. Não, Mas tudo bem. honestidade intelectual, boa vontade, Raíssa está aí na prova que eu tenho mesmo, e muitas vezes ficando tem sozinha com conselho. E vou te falar, tá Entendeu? difícil, Sim. viu, doutora? Tá difícil Se eu encontrar um bom achar que eu, se eu achar que eu preciso te defender, eu vou te defender. Eu preciso ser convencido. Entendeu? Tá bom, Tá bom? tá bom. Então tá, bom dia, viu? Obrigado, doutora. Bom dia. Até mais. Ah, bom dia. Até mais. Tchau, tchau.